Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos estudar a tabuada do 1 ao 10. Se tem algo que você não tem como escapar, é o seguinte: você precisa decorar a tabuada. Ah, é? É sim. Do mesmo modo que precisamos decorar as letras e os algarismos, precisamos decorar a tabuada do 1 ao 10. Mas eu vou apresentar algumas sugestões que podem ajudar na memorização. Que bom! Lembra que eu disse que é praticando que a gente aprende? Sim. Pois então, para ajudar a decorar, a memorizar a tabuada, podemos construí-la e estudá-la. É construir e estudar, não é uma decoreba só, tá? E na verdade nem é decoreba, é uma memorização fruto de um estudo. E é um estudo que é fruto de uma memorização, tá? Vamos aprender então duas maneiras diferentes de construir a tabuada. E vamos observar algumas relações existentes entre os fatores e os produtos. Legal, vamos lá. Tabuada em grupos numéricos. Lembra que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Então, quando você faz 1 vezes qualquer número, é aquele número lá. Então, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, e assim vai aumentando de 1 em 1. Tá aqui, ó. Esses números destacados aí, no caso na tabela do 2, vale para as demais, eles são os multiplicadores. Lembra, os números que fazem parte da multiplicação a gente chama de fatores, ou então para distinguir, né, ou diferenciar um do outro, a gente chama de multiplicador, esse destacado aí. O outro lá é o multiplicando, tá? Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, a tabuada do 2, o resultado sempre é o dobro do multiplicador. É que 2 já quer dizer isso, né? Ele é o dobro. Então, você está dobrando o valor do multiplicador. Mas eu estou falando assim só para reforçar, tá? Então vai aumentando de 2 em 2 à medida que você avança aí na tabela, descendo aí, tá? Verticalmente você se desloca, no caso para baixo, e vai aumentando de 2 em 2. O 3, a mesma coisa, vai aumentando de 3 em 3. O 4 vai aumentando de 4 em 4. E, como eu falei, essa coluna, em cada uma das tabuadas, é a coluna dos multiplicandos, tá? Então, é só para dar o nome aí, tá bom? Não precisa se preocupar em decorar quem é multiplicador e quem é multiplicando. Mas o multiplicando é o que dá o nome da tabuada. Então, a tabuada do 4, porque é aquele que está sendo multiplicado, né? Ou é quem está multiplicando, é o 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, e assim vai indo de 4 em 4. E aí a mesma coisa para o 5. Vai aumentando de 5 em 5. E é importante que você construa isso, não é copiar, né? Mas que você procure construir, pelo menos uma vez no seu caderno, esta tabuada. Porque isso ativa outros canais de aprendizado no seu cérebro. Mas não é como alguns fazem também, escrever várias vezes, como se fosse até um castigo, né? Não. É ir construindo e observar à medida que os números vão evoluindo, tá? O que você tem aqui destacado horizontalmente? Em vermelho é o elemento neutro da multiplicação, é a própria tabuada do 1, na horizontal. E em azul a tabuada do 5, que a característica dela é ser final 5 ou 0, e em amarelo ali a tabuada do 10. A característica é final 0, apenas final 0.
Então é como se você pudesse observar, olhando pelo horizontal, a tabuada de cada um, né? Mas eu destaquei 3 aqui, do 1, do 5 e do 10. Conforme eu já expliquei aqui, ó, né? Tá escrito aí. Olhando em linha é uma outra forma de ver a tabuada. Nas linhas em destaque temos a metade das tabuadas do 1, do 5 e do 10. Porque, ó, na primeira linha lá em vermelho, né? Uma vez 1, uma vez 2, até uma vez 5. Em azul, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 3 vezes 5. Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 25. E embaixo, ó, 10 vezes 1, 10 vezes 2, até chegar lá no 10 vezes 5. E assim vai indo, ó. Então, do 6 vai aumentando de 6 em 6, do 7, 7 em 7, 8, 9 e 10. Observe que na metade de cima aqui, você observa a tabuada do 1, 2, 3, 4 e 5 variando, só que agora do 6 ao 10. Vamos ver a tabuada do 2 aqui. Olha só, tá vendo ali, ó? Então você tem 6 vezes 2, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18 e 2 vezes 10, 20. Voltando lá, naquela situação anterior, observe que a tabuada do 2, ó, ela está na vertical, isso que a gente mostrou nessa tela anterior aqui, ó. Não é? Aqui está na horizontal e aqui na vertical. Tá aí. Bom, então essa parte aqui você já sabe, você já aprendeu pela tabuada do 1 até a tabuada do 5. Falta agora saber essa outra parte aqui, ou vamos dizer assim, estudar ou memorizar. E a do 10 é fácil, porque vai aumentando de 10 em 10, é sempre final 0. Então ela é mais simples de aprender. E a mesma coisa aqui, ó. Olhando pelo horizontal, conforme a gente fez antes, tá? Agora, observando algumas relações entre os números. Aqui, quando a gente fala número equidistante, é que ele tem a mesma distância. No caso, em relação ao que eu destaquei em amarelo ali, ao resultado do 4 vezes 5. Lembrando que o multiplicando, então, é aquela coluna em vermelho. No caso aqui, então, multiplicando é o 4. Quando você olha os valores equidistantes aqui, um para cima e um para baixo, no caso do 20, né, que é o 4 vezes 5, você soma, vai dar sempre que seria o multiplicando vezes 10, né? Que é a última conta lá. Então vai dar sempre 40 no caso aqui. E o 4 vezes 5 é metade. Olha só que interessante, é exatamente a metade. Então 16 mais 24, 40, e assim para os demais. Ó. Tá vendo aqui? Se você olhar, vai dar sempre 40. Pro caso da tabuada do 4. A do 6, ó. Então 6 vezes 10 é 60, né? Olha lá, vai dando 60 à medida que você soma esses valores equidistantes aí. O 9 é a mesma coisa. Tá bom? Aqui os resultados. Agora, a tabuada do 9 tem uma outra característica interessante. Se você pegar os valores, por exemplo, o primeiro de cima com o último lá embaixo, ou o primeiro de cima, o primeiro de baixo, vamos dizer assim, há uma inversão entre os algarismos. Então, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. E 9 vezes 9, 81. Só inverte os algarismos, tá percebendo? Olha aqui, ó, no caso do 9 vezes 3 com 9 vezes 8. É o 2 e o 7. E lá é o 7 e o 2. E assim, você tem para o restante da tabela, da tabuada do 9. Agora, ela tem uma outra característica também. Você pode obter os resultados da tabuada do 9 a partir da tabuada do 10. Então, lembrando que ali são os multiplicadores, ao fazer o produto da tabuada do 10. Então, você tem lá o final, né? O produto é tanto. Você pega esse produto aí, da tabuada do 10, menos o valor do multiplicador, você
você vai obter o produto correspondente da tabuada do 9. Então olha aqui, ó, linha por linha, 10, que é a primeira conta, né? 10 vezes 1. Então 10 vezes 1 dá 10, né? Esse produto 10 menos o multiplicador 1, ó, dá 9. E assim vai, ó, o 20. Você pegou 10 vezes 2 é 20. E 20, que é o produto, menos esse multiplicador 2, ó, dá 18, que é exatamente 9 vezes 2, e assim sucessivamente. Ok? Perceba então que isso é estudar a tabela, observar as relações. Então não é só decorar, como eu já falei. Você memoriza enquanto estuda, e enquanto estuda você acaba memorizando. A do 5 aqui, ele acontece também, vamos dizer assim, ele tem uma outra relação com a tabuada do 10. No caso, é sempre metade. Então, o produto da tabuada do 5 é sempre metade do produto correspondente da tabuada do 10. Tá? Aqui, ó, tabuada do 10, tabuada do 5. Observa que é sempre a metade, conforme você está vendo ali mais à direita. E agora, tabuada do Pitágoras. Tabuada do Pitágoras. É interessante observar esse nome tábua. Tabuada, no caso, né, vem da palavra tábua, que antigamente era uma placa retangular de argila ou madeira que servia para registro e consulta de dados. E tábuas pequenas recebiam o nome de tablete, ou em inglês tablet, que é o nome desse aparelhinho que muitas pessoas têm, né? Vem daí. Vamos começar com a tabuada do 1. Então, como é que você obtém os resultados aqui? Porque o legal dessa tabuada é que ela é mais enxuta. Você tem a tabuada do 1 ao 10, ó, aqui, nesse plano aí. Do outro modo, era bem comprido, né? Mas era legal para você estudar, para você aprender, se aprofundar na tabuada. Aqui, então, é de maneira mais objetiva. Então, o valor que vai em cada quadradinho aí é fruto do quê? Do produto do número da coluna que você tem lá em cima. Então na vertical aqui é coluna, né? E na horizontal aqui é linha, tá? Então o valor da coluna vezes o valor da linha é o produto. Você multiplica, né? O valor da coluna multiplica pelo valor da linha, é o que você escreve no quadradinho. Então, tabuada do 1 aqui, ó. Uma vez 1, uma vez 2, então eu vou descendo, tá? Eu poderia ir pela direita, fazendo por linha, mas eu posso fazer por coluna, ou por linha ou por coluna, eu vou fazer por coluna aqui. Então, coluna 1 vezes linha 1, dá 1. Coluna 1, então estou sempre na coluna 1, vezes a linha 2, dá 2, vezes a linha 3, 3, e aí até chegar no 10, ó. Então você tem aí os 10 quadradinhos, tá? Que são os resultados da tabuada do 1. E eu já escrevi na horizontal, tá bom? Tabuada do 1. Agora a tabuada do 2. E aí eu vou descer também, seguindo a coluna 2. Então, coluna 2 vezes linha 2 dá 4, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 8, até chegar lá no 10, tá bom? E observe que o resultado daquela célula que você tiver, você está em uma célula qualquer aí, um quadradinho qualquer. Você subindo e indo para a esquerda, você tem exatamente a quantidade de quadrados ou a área. No caso, o valor, né, o produto de uma multiplicação é exatamente isso. Nesse caso aqui, né, como se fosse uma área ou a quantidade de quadradinhos. Por que a quantidade de quadradinhos? Porque começa com uma questão de soma. Lembra? Multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, no caso, é a soma da quantidade de quadradinhos que a gente tem. Tá bom? Pode ver que tem 20 quadradinhos aí. Só que o número do quadradinho é a quantidade de quadrados que você tem até ali. Começando do 1, 1 até o quadradinho que você desceu. No caso aqui até o 20. Tá? E assim vai indo. Ó. Tabuada do 3, vai aumentando 3 em 3. Tá bom? Ó, 30 quadrados. No caso do 3 vezes 10, né?
Ó, do 4, tá vendo? Ó? Até aqui você tem 8. 4 vezes 2, ó, 8 quadradinho. 4 em cima, 4 embaixo. Mais 4 quadradinhos dá 12, que é 4 mais 4, mais 4, né? 4 vezes 3, 4 vezes 4, ó, mais 4. Mais 4 quadradinho, tem 16. Assim vai indo, ó. Aqui tem 20 quadradinho, 24 quadradinho, até chegar no 40. E assim vai o 5, tá vendo? Ó? Eu acredito que você já percebeu que não é muito difícil decorar a tabuada do 1 até a tabuada do 5. E se você já souber isso aí, você já sabe metade de toda a tabuada. E lembra que eu mostrei lá atrás, até por causa daquela característica que a ordem dos fatores não altera o produto? Então tem repetição de números. Você lembra disso? Lembra? Então, olha só. Essa parte de baixo aqui é exatamente aquele valor, vai preencher com os mesmos números lá em cima. Tá bom? Olha só o que acontece aqui. Então, é fruto da... É porque assim, aqui embaixo, o que acontece é que, ó, 6, 7, 8, 9, 10, tá? O que é coluna aqui vira linha lá em cima, tá bom? Mas preenche dessa maneira aí. Então aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20 em coluna aqui, né? Aqui tá em coluna, aqui tá em linha, tá bom? Mas são os mesmos valores. Então, sabendo a tabuada do 1 até o 5, você já sabe mais aquela parte lá de cima lá, tá? E aí, para saber toda a tabuada, precisa saber só de mais 16 números. Porque o que está fora do quadradinho vermelho, porque esse quadradinho vermelho são os 16 números que a gente precisa saber para decorar toda a tabuada. Eu deixei fora, que são os do 10, que do 10, como eu disse, é fácil de saber, é fácil de memorizar. E se você entendeu aquele esqueminha da obtenção dos resultados da tabuada do 9, ao invés de mais 16, só mais 9. Então diminui aí bem a quantidade. Tá bom? Então é como se fosse metade aqui, né? Essa metade da esquerda, né? Da coluna do 5 para a esquerda e mais esses aqui. Né? É claro que é um estudo, você vai ter que aprender a relacionar, tá? No fim, você tem que saber do 1 ao 10, mas isso aqui ajuda a memorizar, tá? E é importante fazer esse estudo, depois você vê mesmo por conta própria isso tudo que eu estou mostrando aqui. Bom, mas aí, ó, eu vou continuar agora avançando por linha, ao invés de avançando por coluna como eu estava fazendo. Então percebe aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20. Então, da mesma maneira que eu fui para a direita aqui, inicialmente a gente foi descendo, né? Ó, 12, 14, 16, 18, 20. É o que eu tive aqui, ó, tá? E assim vai indo, ó. São aqueles mesmos números que eu falei, para você ver o que vai acontecendo aqui. Então aqui, ó, 6 vezes 4, 24 quadradinhos. É o que você tem. Até aqui, ó, tem 28, destacado em vermelho. 8 vezes 4, 9 vezes o 4 e 10 vezes o 4. Ou, se eu estiver olhando pela linha, né, seria a tabuada do 4, olhando de maneira horizontal. E aí você pode enxergar, como eu falei, da maneira que você achar mais conveniente. Importante observar essa progressão dos resultados das diversas tabuadas. Tá? Olha do 7 aqui, até chegar no 7 vezes 10. Olha do 8. Se você observar, à medida que eu preencho mais uma linha, eu desci 5 colunas, que foi a coluna do 6, 7, 8, 9 e 10. Não é? Aqui, ó. Estou avançando a linha do 9, mas eu estou descendo, ó, a coluna do 7, vou descer mais um do 8, mais um do 9, mais um do 10. E até chegar no 10 vezes 10, que são 100 quadradinhos. Agora é interessante observar essa diagonal, destacada em vermelho, que ela compreende o quê? Os números que a gente chama de quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos, o que é isso aí? É o 2 vezes 2, 3 vezes 3, é o número vezes o próprio número. Tá bom? A gente vai ver o que é isso em aula posterior, quando a gente for tratar de potenciação.
mas já é uma coisa que aparece aqui, o número vezes o número, tá? Então são os quadrados perfeitos. Por quê? Porque vai dar um quadrado mesmo, né? Então no caso aqui, ó, 5 vezes 5. Você tem 5 quadradinhos aqui de altura, 5 quadradinhos na base. 6 vezes 6, assim vai, até chegar no 10, ó. 10 vezes 10, tá? A partir da região compreendida do azul aqui, né? Do azul para baixo aqui, ó. E do azul para a direita aqui. E a partir dos quadrados perfeitos, os números que os sucedem para a direita são os mesmos que os sucedem para baixo. Então, é uma simetria para a direita e para baixo. Estão vendo aqui, ó? Tá? Olha aí o 25, por exemplo. Vai indo lá, 30, 35, 40, 45 para a direita e descendo. Conforme eu já falei, né? O que você tem em coluna aqui é o que você tem em linha para lá, a partir no caso aqui, a partir do 25. E assim vai indo. Tá bom? Agora eu vou destacar alguns números que se repetem e outros números que só tem uma ocorrência. Aqui o 24, por exemplo. Ele é tanto 6 vezes 4 quanto o 4 vezes 6. Mas ele também é o quê? 8 vezes 3 e 3 vezes 8. Tá bom? O 8, ó, 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Tá. Agora, o 8 com o 3. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui é o 6 com o 4. Ó. 6 com 4 e aqui 8 com 3. Dá 24. O 8 ele é o dobro do 4. E o 6 é o dobro do 3. Mas por que dá 24? Ó, 8 com 3. Então, 8 com 3 e o 6 com 4, você dobra um e pega a metade do outro para manter o resultado 24. Tá bom? Observa isso depois lá. Analisa lá. 8 vezes 3 com 6 vezes 4. Tá? E agora, você tem números da diagonal que você encontra também em outros locais da tabuada aí, como o 36. Ele é 6 vezes 6 e também 9 vezes 4, que é 4 vezes 9. O 16, ó, tá lá na diagonal. Tem outros dois resultados 16, que é o 2 vezes 8, 8 vezes 2. E o 40, que faz parte da tabuada do 10, mas também é 5 vezes 8, 8 vezes 5. Tá? Porque ó, 10 vezes 4, 8 vezes 5. Percebe? Tem muitos casos assim que se você dobra um e pega a metade do outro, o caso que são essas repetições que você está vendo aqui. Tá? Agora, no caso do 36, né, que não dá para fazer isso, porque, por exemplo, metade do 6 é 3, né, e é 6 vezes 6. Metade... Bom, vai dar certo também, porque se você pega a metade do 6, que é 3, e o dobro do 6, que é 12, 3 vezes 12 é 36 também. Mas aí eu estou ampliando a tabela. Mas ficando só aqui do 1 ao 10, né, é isso que acontece. Tá bom? Então, é 6 vezes 6, 9 vezes 4 e 4 vezes 9. Tá bom? Mas depois você faz isso que eu te falei. Comparar aí. Pega um produto, e aí depois você dobra um, pega a metade do outro. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Mas nem sempre acontece isso do 0 ao 10, como é o caso do 6. Para acontecer, é o que eu falei, você precisaria ampliar até a tabuada do 12, por exemplo. Tá? Mas você precisa decorar só do 1 ao 10, tá bom? E esses em amarelo são aqueles números que aparecem uma única vez aí na tabela. Agora, ó, relacionando todos os resultados, escrevendo um por um, tá aí. Você vê que eles se repetem, como eu disse. Agora, tirando a repetição deles, fica assim, ó. Você vê que são bem menos números para você saber, né? Então tá aí, ó, não é tanta coisa assim para decorar, né? E ainda tem as dicas para ajudar a memorizar. Tem uma última dica aqui que mas sempre você observa, tá? É só uma sugestão isso aqui. É claro que faz parte do estudo, na verdade. Você tem que estudar isso aqui, tá? Então é importante você construir
no seu caderno, construir esta outra tabuada para ativar no seu cérebro os outros canais de aprendizado. Mas olha só, então o fato da ordem dos fatores não alterar o produto causa aquela simetria que eu mostrei para vocês ali, as setinhas, né, indo para a direita e para baixo. Então, você experimenta aí, vê se você consegue, porque é possível, né? É possível, mas vê se você vai conseguir. É possível preocupar-se em decorar apenas metade dessa tabela. Tá bom? Ou a metade de cima, a metade de baixo. É uma sugestão, tá? Aí você vê se vai valer a pena para você ou não. Aí, o que você poderia fazer também? Dependendo do entendimento que você tiver da tabuada em geral, e considerando a facilidade de memorização da tabuada do 1, 2, 5, 9, 10, você poderia ter menos números ainda para se preocupar. Tá? Esses aí, por exemplo. Agora, o que é importante? O importante é isso. Pega ela em branco e reconstrua. Vá preenchendo sem consultar nada. Por quê? Para a gente aprender qualquer coisa, você precisa memorizar e estudar. E um vai complementando o outro, como eu já disse. Tá? Pegando só um dos dois, não dá para fazer isso. E, em último caso, né, como a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, na dúvida, para construir uma tabuada, você pode ir somando de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, de acordo com a tabuada que você está fazendo ali. O importante é que você faça algumas construções dessa tabuada e a estude. Estude essa tabuada enquanto você faz isso, enquanto você está construindo. E também é importante que você procure observar as possíveis relações existentes entre as tabuadas e entre os seus fatores e produtos. Não tem só isso que eu falei aqui, você inclusive vai descobrir outras. Experimente fazer isso. Ok. Então, eu agradeço a sua paciência até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, tudo bem, pode dar o dislike, sem problema. Mas, por favor, justifique, faça os seus comentários. Verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações. Por quê? Para que eu continue tendo condição de fazer os vídeos, eu preciso que você faça isso aí, tá bom? Se você gostou, se você quer mais vídeos, tá bom? Porque aí você ajuda o canal a ajudar você. Muito agradecido mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima!